Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula de português vai estar falando sobre os substantivos. Tia, mas o que são os substantivos? Substantivos são palavras que estão relacionadas a tudo que a gente fala. Tudo que for de palavras que nomeiam seres. Então, que tipo de seres? Lugares, objetos, fenômenos da natureza, sentimentos, nomes de ruas, nomes de praças, nomes de pessoas, objetos. Então, tudo isso está relacionado a substantivos. O que se diferencia dentro dos substantivos? A diferença é que os substantivos, eles têm suas classificações. E uma das primeiras que a gente vai ver nessa aula agora são os substantivos comuns e próprios e simples e composto. Um substantivo comum, ele é aquele que nomeia seres de forma genérica, sem especificar. Por exemplo, o copo, o vaso e a criança. Eu tenho referência do copo sendo um copo, então ele é um objeto. O vaso, como um vaso, sendo um objeto. E o nome criança. Agora, quando eu parto para dizer que a criança se chama Bruno, por exemplo, a criança aí vai ser o meu substantivo comum e Bruno vai ser meu substantivo próprio. Substantivo próprio é o substantivo que nomeia os seres de forma particular, especificando-os. Então, olha só aí a forma particular. Então, se é particular, é uma coisa que eu não posso mudar, ok? Ele está especificando, por exemplo, nome de pessoas, nome de lugares, nomes de estados, nome de países, tá? Ele especificou, diferente do substantivo comum, tá? Então, quando eu digo o nome de pessoas, por exemplo, Késia é o nome de uma pessoa. Eu classifico como substantivo próprio. Nome de lugares aí, por exemplo, nosso país, Brasil, é um substantivo próprio. É próprio dele. Ele está especificando algo. Então, quando eu dou uma especificação para um nome, para um ser, eu o chamo de substantivo próprio. Tá bom? Então, o seu nome é um substantivo próprio. O nome dos estados, os lugares, os nomes das praias, de ruas, de praças, são todos substantivos próprios. A seguir, nós temos os substantivos simples. O que são os substantivos simples? Eles são formados apenas por uma palavra. Então, os simples é fácil de identificar porque, ao contrário do composto, ele é formado por uma única palavra. Então, eu tenho aí o peixe e o sol. Peixe e sol são classificados como substantivo simples. Olha a diferença do composto. Substantivo composto são formados por duas ou mais palavras. E elas têm um diferencial que elas podem vir ligadas uma à outra através de um tracinho que se chama hífen. Ou não. Elas também podem não acompanhar o hífen, tá? Que é o caso da palavra aí que Tia Kézia colocou. Um exemplo de palavra que é separada por hífen e dá a ideia de um objeto, mas usa duas palavras, é o guarda-chuva. Então, quando eu digo guarda-chuva, eu estou utilizando aí duas palavras, a palavra guarda e a palavra chuva. Então, eu utilizei duas palavras para formar uma única palavra só. Então, guarda-chuva, eu já sei
que é um objeto que eu uso quando está chovendo. Então, ele se forma através de duas. Mas nem sempre ele pode vir acompanhado por o hífen. O hífen é esse tracinho aí que separa o guarda e o chuva. Por exemplo, o que acontece na palavra girassol. Girassol é uma palavra que eu uso aí, ó, duas palavras, gira e sol. Tá vendo aí? Duas palavras de sentido completo. Gira de girar e sol. Porém, elas se escrevem juntas. Eu não uso o hífen para falar a palavra girassol, para escrever a palavra girassol. Então, nesse sentido aí, ela também pode ser composta. E também nós temos aquelas palavras, aqueles substantivos, que podem vir acompanhados de mais de 3 palavras, como é o exemplo de pé de moleque. Pé de moleque é uma palavra que eu utilizo 3 palavras no sentido de uma só. E ela é separada por hífen. Então, um substantivo composto também. Tá certo? Então, tia Kézia vai passar agora essa atividade lá, as atividades da página 120 e 121, que vocês vão ficar agora para resolver, tá bom? Com essas dicas, com essa aula que tia Kézia deu sobre o substantivo. Vai ouvindo e respondendo, que tá bem facinho, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. E então, pessoal, bom, agora é com vocês, é a hora de vocês trabalhar. Na página 120, vocês têm uma atividade aí sobre os substantivos, esses que tia Kézia acabou de explicar. O substantivo comum, o substantivo próprio, o substantivo simples e composto, tá bom? Aí na primeira atividade, vocês vão precisar pintar de amarelo os substantivos próprios e de azul os substantivos comuns, aí nessa cena abaixo, tá bom? Na próxima página 121, vocês vão escrever substantivos que foram formados lá no texto da página anterior com apenas uma palavra e substantivos com mais de uma palavra. Lembra que tia Kézia explicou que os substantivos simples, eles apresentam uma única palavra e os compostos apresentam duas palavras em uma só? Então, os compostos, eles são formados por quem? Por duas palavras que formam uma só. Na questão 3, vocês vão seguir as dicas das legendas e vão escrever o nome dos animais abaixo. Então, bom trabalho, bom estudo, sigam as dicas de tia Kézia, escutem direitinho aí o que tia Kézia está explicando sobre os substantivos no vídeo anterior e caprichem na atividade. Tchau, tchau, até a próxima!